Será que Cristo mudou a lei? Antes veremos que o Senhor continua falando com Moisés nos versículos seguintes sobre a lei. Diz assim: se você não cumprir os mandamentos, o Senhor visitará a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração, ou seja, castigará seus filhos, netos e bisnetos pelos seus pecados. Com vários tipos de doenças, deixará cansados e oprimidos. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental, conforme no versículo 29. Ao meio-dia, vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Então vemos aqui que se alguém não cumprir seus mandamentos que foi entregue para Moisés passar ao povo, ele castigaria até sua 4ª geração. É aí que entra Cristo, que vai mais além, curando todos que estavam enfermos naquela época pela lei. Vemos que até os discípulos achando que os pais daquele homem tinham pecado, ou ele próprio, porque a lei dizia exatamente isso. Eles conhecendo a passagem de Deuteronômio, porque aquele homem nasceu cego, perguntaram para Cristo. Em João capítulo 9 versículo 2 e 13 Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhes respondeu, e nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Perceba que os discípulos conheciam as escrituras de Deuteronômio que ele ferirá todos, oprimirá, e não haverá ninguém que salve, como mencionado em Deuteronômio. No entanto, Cristo diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos que eu vos aliviarei, conforme Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, sendo totalmente oposto ao que foi escrito anteriormente. Isso significa que Deus lá atrás oprime, enquanto Jesus liberta. Estranho, não é? E assim no monte, Jesus começa a mudar a lei, como visto em Mateus, capítulo 5, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Deuteronômio capítulo 5 versículo 17 veja que na lei diz não matarás. Já em Mateus capítulo 5 versículo 22 Cristo muda novamente. Cristo diz, eu porém, vos digo que qualquer que, sem motivo se escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo. No versículo 27 diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Cristo muda novamente no versículo 28. Cristo diz, eu porém vos digo que qualquer um que olhar e atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Neste sermão da montanha, ele muda toda a lei. Eu te pergunto, se ele fala as palavras de Deus? Por que ele mudaria a lei dada por Moisés? Se fosse realmente Deus quem a tivesse dado para Moisés? Porque, em vez de dizer ouviste o que foi dito, não disse desta forma, ouvistes que meu pai falou, ou Deus falou. No entanto, ele não usa essa expressão porque bem sabia que não foi seu pai quem disse. Seu pai não daria uma lei que deixaria o homem debaixo de maldição, como diz em Gálatas, capítulo 3 versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Quer dizer, Deus colocaria o homem sobre maldição por ter dado a lei? E o filho salvaria da maldição do pai? Claro que não. João informa que a lei foi dada por Moisés. Em João capítulo 1 e versículo 17 a lei foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então eu entendo que se Cristo não vem não teríamos a verdade nem a graça. Reparam também que a lei foi dada por Moisés que foi o mediador dos anjos entre o povo. Gálatas capítulo 3 versículo 19 logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. O mediador que era Moisés. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Note que fala que o mediador, que é Moisés, não é de um só, no caso, dos anjos, mas Deus é um só, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Ele recebeu a lei por ordenação dos anjos. Então, Jesus sabia que aquelas palavras não foram faladas pelo Pai ou pelo Deus Todo-Poderoso que Cristo anunciou. Em Hebreus, diz exatamente que quem falava as palavras lá atrás eram os anjos, conforme Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, por que Cristo mudaria a lei se fosse realmente dada por Deus? Isso mostra que eles não são a mesma pessoa. Será mesmo que quem falou com Moisés foi Deus? Será que realmente os anjos que se passaram por Deus na velha aliança? Cristo realmente falou por Deus? E você o que acha?